Boa noite a todos. Boa tarde, né? Acostumado com outro horário. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então mais um estudo, né, do Gênesis bíblico e da Gênese, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade amiga que está sempre aí do nosso lado, nos intuindo, nos orientando. Que Jesus e Maria Santíssima possam abrir a nossa mente e o nosso coração. Que esse estudo do Gênesis seja um caminho para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Cada dia nós possamos aprender mais e colocar em prática na nossa caminhada. Desde já agradecemos que assim seja. Assim seja. Assim seja. Pessoal, no item a Gênese hoje, né? Nós estamos no item 51. Ele vem falando aí, a gente vem falando há algum tempo do caráter da revelação espírita, e que é o capítulo 1, né? E nos últimos itens aí nós temos falado propriamente da revelação espírita mesmo, né? O capítulo ele inicia dando para nós uma ideia geral do que é a revelação, né? Do que é necessário para uma revelação, né, ser tratada como tal. Passa pela primeira, segunda revelação e agora foca, né, na terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, a gente tem estudado aí, né, aspectos próprios, né, específicos aí da revelação espírita. Então, podemos dizer que estamos abordando o objetivo geral do capítulo, que é exatamente o caráter da revelação espírita. O que difere a revelação espírita, né, das demais? Quais são as nuances ali, né, mais específicas? É isso que a gente tem falado. No item 51, então, né, começa assim: tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, os homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade,
ignorando que em outros lugares se obtinha mais ou melhor. Antes da gente discutir, pessoal, deixa eu só tentar melhorar ali um ruído aqui que está atrapalhando na gravação. Deixa eu ver se eu consigo eliminá-lo ali. Acho que melhorou um pouco. Gente, então aqui traz para nós, né, uma coisa bem peculiar do Espiritismo, que foi essa maneira múltipla, né? Essa maneira mais, mais abrangente da revelação espírita acontecer. Nós vimos, né, em alguns itens antes aí, nesse mesmo capítulo, né, que a doutrina espírita, ao contrário da maioria das religiões, ela não é personificada, então ela não é presa, né, somente em uma figura, né, de um líder, por exemplo. Embora o Allan Kardec, né, a gente tenha ele como codificador, né, e um líder mesmo dentro da doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita não se baseiam no pensamento, né, único de Allan Kardec, mas de uma, uma convergência de opiniões, né, de vários participantes, encarnados e desencarnados. Então, isso é uma diferença muito significativa, né, na revelação espírita. E para ser desse jeito, ela precisou ser, então, aplicada em conjunto. Ela começa ali, né, com as principais observações em Paris, na França, né, igual nós já comentamos. Precisava de ser alguém como Allan Kardec para conseguir diferenciar, né, para conseguir dar credibilidade ao que era de fato fenômenos, né, espíritas, do que era embuste, do que era enrolação. Então precisava de ser alguém técnico, né, científico como ele. E por ser fruto de várias observações, de várias opiniões, né, a doutrina espírita ela não podia ficar ali circunscrita só ali naquela, só em Paris, né, só naquela área ali e para aquelas pessoas. Exatamente porque ela precisava desse componente de comprovação de ideias, né? E como que Allan Kardec faz isso? Já falamos muitas vezes, né, através do método científico. É por isso que no item 50, né, a gente, a gente estudou aqui no último encontro que a revelação espírita ela precisava vir quando algumas ferramentas já fossem de conhecimento do homem, né? Inclusive essa metodologia científica. Então, embora não use, né, esse termo aqui no item 50, não use esse termo metodologia científica, mas foi uma das coisas, né, que evoluiu desde os tempos de Jesus e que foi crucial, né, fundamental para que o espiritismo pudesse ter credibilidade, né? Vale a pena sempre lembrarmos, né, que esse método visava dar, comprovar, né, as informações que vinham dos espíritos. Então, diferentes médiums, né, respondendo ali através de comunicações mediúnicas, respondendo as perguntas, né? Isso no Livro dos Espíritos, mas a metodologia foi aplicada para outros também, né? E só quando, né, essas respostas eram coerentes, então eram publicadas, né? Então, o início aqui, né, tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução,
É claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre o que haviam de afirmar essas ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Então é isso, né, que a gente discutiu aqui. Exatamente essa correlação dos fatos, né, é essa metodologia científica que a gente está comentando. Então, vários lugares, né, e para evitar que desses diversos lugares surgissem, né, opiniões diferentes, ideias diferentes, equívocos, né, muitas vezes, e até mesmo disputas, né, para evitar isso, foi necessário, então, organizar essas ideias, né, e esse papel de organização dessas ideias se deu com Allan Kardec e com o grupo, né, que o auxiliava. Então, o primeiro período aqui, né, fala disso. E aí depois continua, né? Quais seriam as consequências, então, se a revelação espírita não fosse dessa forma, né? Se ela viesse em vários locais diferentes, mas não tivesse alguém para organizar? O que que aconteceria? Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos, e aos demais embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, né? Então, se não tivesse essa pessoa que organizasse, que pegasse as ideias, né, e publicasse, né, no Livro dos Espíritos e nas demais obras, somente aquelas ideias convergentes, né, não teria esse efeito que nós temos hoje com a doutrina espírita. Se coubesse, né, a cada centro. Então vamos imaginar na nossa realidade aqui, né? Vamos imaginar que a gente está aí tá num trabalho aí no início, né, lá do espiritismo. E aí tem um trabalho, né, lá na Casa do Caminho, chegam algumas informações dos espíritos, aí chega também lá no Silva Jardim, chega na SEBEM, chega no André Luiz, chega em vários, né? E cada um coubesse, né, a cada centro interpretar essas ideias isoladas, né, e publicar aquilo que ele achasse. Não publicar, mas expor, né? Acaba que é publicando também, porque a maneira mais comum de expor as ideias na época de Allan Kardec era a publicação mesmo, em jornais, livros, etc. Mas vamos na parte da interpretação. Se não houvesse uma interpretação conjunta, mas uma interpretação isolada, né, os resultados não seriam tão bons quanto os que a gente teve com o Espiritismo. Por quê? As ideias, elas vindo, né, de um grupo com pensamento semelhante, tende a ser uma ideia com a análise crítica menos eficiente, né? E a gente percebe isso numa dimensão menor nos estudos, por exemplo. Quando a gente traz um tema para os nossos estudos, né, igual a gente faz aqui, a gente tem ideias diferentes, cada um contribui, né, de alguma forma, e isso enriquece o entendimento. É contrário de uma palestra, por exemplo, que, lógico, tem seu objetivo, tem seu valor, mas numa palestra, geralmente é aquilo que o palestrante pensou sobre o assunto. Então, é uma interpretação dele, né, que pode ser fundamentado, né, ou não, a maioria das vezes, grande maioria, né? Graças a Deus, os palestrantes se preocupam, né, com o que eles vão falar e pesquisam, né, bem para falar. Então, não é que não seja válido, né, esse tipo de exposição, ela tem, como eu disse, um objetivo diferente, mas quando a gente traz o mesmo tema para o estudo em grupo, a gente consegue um arcabouço, né, de ideias maiores. Então, a gente tem uma dimensão maior
do entendimento daquele assunto. Então, seria a mesma coisa, né, se a revelação espírita, né, ela precisava de acontecer em vários locais, como a gente discutiu, mas de uma forma organizada. Então, precisava de alguém que interpretasse, né, aquele conjunto de dados, todos esses. O que que isso tem em comum? O que que isso quer dizer? E aí sim partir para as conclusões. Trazendo para o nosso exemplo anterior, então, se a gente pegasse as ideias, né, lá no Silva Jardim, lá na Casa do Caminho, lá no CEBEM, cada um pegasse isso isolado, teria, né, algumas conclusões, mas muitas vezes teriam entendimentos diferentes, né? Por exemplo, um entendesse de uma forma, outro entendesse de outra, e no fim das contas seria só ali um ajuste das ideias para que a coisa de importância mesmo fluísse, né? E muitas vezes, por não ter essa conversa, poderia ter, né, até confusões desnecessárias, e em vez de credibilizar, de dar confiança à doutrina espírita, ia perder, né, essa confiança, porque iam ter interpretações, né, diferentes. Eliana quer falar? Tiago, na época, então, do movimento das mesas, em que as mesas falantes, né? Foi assim, foi tudo no mesmo momento em diversos países que aconteceu esse evento. E todos tiveram a mesma interpretação, tipo, porque o Allan Kardec codificou, né, a resposta lá dos espíritos e trouxe para nós aí esse livro dos espíritos, né, que com todas as respostas. Mas não teve outros que tiveram assim interpretação diferente, não? Ou foi só Allan Kardec, só ele que codificou, mas só ele que se prestou a fazer essa codificação? Na época não teve nenhum outro? O fenômeno das mesas girantes, ele foi girantes, né, e falantes também, né? Sim. Quando a gente fala, né, das mesas batedoras, né, as cadeiras ali que ficavam dando pancadas ali, né, e através disso a gente tinha uma comunicação. Quando a gente fala dessa parte, Eliana, ela teve um objetivo diferente. Isso aí aconteceu mais na França, tá? Com o objetivo exatamente de atrair a atenção, principalmente a atenção dos estudiosos, né? Dentre eles, não no primeiro momento, mas depois, né, de pouco tempo, a atenção, né, também de Allan Kardec. Então, esses fenômenos específicos, né, no início assim, da doutrina espírita, o principal objetivo foi chamar a atenção. Por isso essa coisa, né, essa coisa mais espalhafatosa, assim, né, quase que espetaculosa, né, essa mediunidade de efeito físico, de mesas levitando, de mesas batendo, né. Então, era o objetivo mesmo, chamar a atenção. Quando a gente fala, né, do conjunto de ideias em vários locais, aí a gente já está falando de um momento em que a doutrina espírita já estava começando, mas já um pouquinho mais avançado. Então vamos só entender essa cronologia, né, como que foi. Primeiro, então, os fenômenos das mesas girantes, né, e depois as comunicações, né, das mesas falantes, né, batedoras, como muitas pessoas falam, né? Onde se comunicava, né? Então, primeira coisa, o fenômeno chamando atenção. Quando percebeu-se, né, que era possível comunicar, entre aspas, né, com as mesas, com as cadeiras, né, através das batidas, como que era isso? É, sei lá, sim significa uma batida, não significa duas pancadas, né? Então, fazia uma pergunta e via que a mesa ou a cadeira respondia a pergunta, né? Então, aí já com a participação de estudiosos, né, que queriam entender aquilo, eles chegam à conclusão que, olha, a mesa não tem cérebro, né? A cadeira não tem, não consegue pensar.
Então tem alguma força por trás. Tem algum princípio inteligente por trás. Tem alguma força inteligente por trás. E aí eles deduzem, né, que essa força os, seriam os espíritos. E aí parte então para desenvolver, melhorar essa comunicação. Porque imagina a gente formular uma frase, né, sendo que cada letra era uma batida, né? Então, o A era uma batida, por exemplo, o B duas. Imagina formular, né, uma frase com pancadas. E aí eles evoluem um pouco. Eles resolvem então colocar uma caneta, né, amarrada num cesto, e aquele cesto começava a flutuar, né, ali então, e escrevia. Aí melhorou a comunicação. Qual que era o objetivo disso? Mostrar novamente que aquela escrita vinha de um princípio, de algo inteligente, né, que muitos ali não conseguiam ver, só os que tinham a mediunidade, né, que conseguiam ver. E depois disso vem a psicografia, ou e também, né, psicofonia, os fenômenos de comunicação direta entre os espíritos e os médiuns, né, através do espírito e médium. Então, quando chega nessa parte, psicografia, psicofonia, visão direta, né, essa comunicação mais eficiente, aí sim começa, né, essa metodologia que a gente está falando. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a primeira pergunta, né? O que é Deus? Perguntou lá no Centro Espírita tal em Paris. Aí a resposta, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí ia em outro local com médiums, né, totalmente diferentes que não conheciam os primeiros do primeiro grupo e fazia a mesma pergunta. E a resposta era a mesma coisa, idêntica. Não com as mesmas palavras, né? Mas se as respostas fossem idênticas, o que que Kardec chegava à conclusão? Ah, Olha, eles não sabiam da resposta de lá e falaram a mesma coisa. Então, essa resposta ela vem, né, do mesmo grupo de espíritos ou do mesmo espírito que respondeu lá. Então eu posso confiar nessa resposta, né? E aí uhum. fazer esse filtro e passá-lo. Então, esse momento de comparação, de organização das ideias é um momento um pouquinho mais avançado da doutrina espírita, onde a comunicação já era mais direta. Deu para entender? Sim, com certeza, tranquilo. Dona Silvia, falar alguma coisa? Não, Tiago, é porque eu bati a mão aqui no, no Tranquilo. alfone. Beleza. Por isso, então, né, gente, com base nessa cronologia que a gente falou aqui, Tiago, só para mim, nessa sua fala aí de muitas manifestações mediúnicas, né, vamos dizer assim, onde que entra o Pentecoste, então? Porque foram várias línguas. Aí eu queria entender, porque parece que foi depois desse processo de Allan Kardec, bem mais adiante, né? Ou foi antes, eu não sei. o Pentecostes, Sim, porque o teve uma Pen- manifestação de várias pessoas conhecendo em várias línguas de vários países, não é isso? não, é bem antes do Espiritismo. O Pentecostes, Ah, ele entendi. está no... Então, na época que teve essa manifestação, não era, não tinha o contexto de um processo mediúnico? Era, era um processo mediúnico, mas ainda não se tinha, né, o estudo, né, o conceito da mediunidade desenvolvido. Mas o Pentecostes, né, os milagres que Jesus faz, todos os, todas essas coisas mirabolantes assim, né, que fugiam da naturalidade na Bíblia, né, nos diversos textos, eram sim fenômenos mediúnicos, mas ainda não eram entendidos como fenômenos mediúnicos. Trazendo para o nosso contexto, ainda não tinha sido revelado, né, a mediunidade. Ela sempre existiu, mas quem que fez a gente entender? Quem que mostrou isso para nós? O Espiritismo, né? Então o Espiritismo revela para nós, né, o que era mediunidade. Sempre existiu de todas as
né? Todas as mediunidades possíveis, mas a gente só consegue entender isso depois. O que Você acontece no está me dizendo que, Pentecostes, no caso, então, você é acha que foi uma... uma questão milagrosa? Você quer dizer isso? Não, o Pentecostes em si foi um fenômeno mediúnico mesmo, direto, de psicofonia, Ah, entendi. né? Agora, quando a gente Mas fala de... não esclarecido na época como hoje, a gente pode ter esse entendimento. É isso que você está dizendo? Isso, né? Na época, as pessoas não entendiam aquilo como mediunidade, porque ainda Então, não tinha pode-se dizer que desenvolvido. esses sinais mediúnicos vinham bem antes da revelação de Allan Kardec, não é isso? Bem antes, isso mesmo. Desde a época de Moisés, né? Quando a gente fala, por exemplo, da, de Moisés receber lá os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos. O que que acontece? Vem uma voz direta, né? De algum lugar, né? Dita para ele aqueles mandamentos e ele talha isso na pedra, né? Não era uma psicografia, mas ele talha isso, ele registra de alguma forma a informação que veio do além. Hoje a gente, antes, na época, né, do além. Hoje a gente sabe, veio dos espíritos. Ou melhor, né, para Moisés ali na época, essa os 10 mandamentos vieram diretamente de Deus, né? Como se Deus estivesse conversando com ele. Hoje é mais coerente a gente pensar que foi algum emissário de Deus, né, que passou aquilo ali através dessa mediunidade, né? E por psicofonia de Moisés, né? Ou audição mediúnica, ou voz direta, alguns... Psicofonia, não, falei errado. Voz direta ou Tipo audição, né? clarividência, sim? Não, né? Clarividência é mais voltado para ver, né? Mas no caso dele, ouvir, né? No caso de Moisés, ouvir. De alguma forma, ouvir, né? Essa comunicação vinda do além, né? Vamos dizer assim, ou de Deus, né? E registrar aquilo. Isso é o quê? Uma Pode ser uma mediunidade. intuição, então, né? Oi? Pode-se dizer que seja uma intuição, né? Poderia ser também, intuição, né? Mas o fato é, o que que é? Resumindo então, né, gente, a mediunidade? É uma ferramenta em que a gente consegue captar uma informação vinda dos espíritos e trazer essa informação, repassar essa informação, né? Seja por psicografia, psicofonia, as diversas aí, né? Que a gente conhece. No caso da mediunidade de efeito físico, né? Que a gente fala de levitação de objetos, transporte de objetos, né? Às vezes acontece, materialização de coisas, né? Ela é uma comunicação, né, mais visual, no sentido de chamar atenção para alguma coisa, ou até mesmo comprovar, né, algum tipo de, para algum tipo de incrédulo, né, alguma coisa nesse sentido, mas não deixa de ser uma comunicação, ela tem um objetivo, né. Você perguntou do Pentecostes, deixa eu pegar a referência certinho. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Tiago, eu queria só fazer uma pergunta. Eu não tenho certeza não, mas acho que eu já vi alguma coisa a respeito do Pentecoste. Parece que na época que aconteceu esse fenômeno, em princípio, achava-se que era manifestação diabólica, coisa assim de espíritos. Ninguém sabia sobre espírito, né? Mas várias pessoas falando em várias línguas ao mesmo tempo, teve isso, ou é da minha imaginação, que houve assim uma, um entendimento de que fosse coisa diabólica, que fosse coisa das trevas. Eu achei aqui a referência bíblica. Vamos ler aqui e ver o que está falando. Pentecostes, gente, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, itens versículos, né, 1 a 13. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte que encheu toda a casa em que se encontrava. Então apareceram línguas como de fogo
que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Gente, mediunidade, né? Ficaram cheios do Espírito Santo, né? A palavra que usa aqui, Espírito, né? Conforme o Espírito lhes concedia expressar. Então era uma comunicação. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos os galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: Que significa isso? Mas outros caçoavam: Estão bêbados de vinho doce. Aqui então, gente, né? Aí primeiro, Marilene, Atos dos Apóstolos 2, né? Capítulo 2 já narra aí para nós. Então foi pouco tempo depois, né, do desencarne de Jesus, tá? Segundo, Então, tipo acho que fica assim, não evidente. foi suficiente para poder dar credibilidade na questão da codificação da doutrina, porque foi como se fosse um surto de pessoas com várias falas, etc. Teve um processo mediúnico, mas não o suficiente para as pessoas acreditassem que era os espíritos, é isso, né? Eles não tinham como saber que eram os espíritos e que era um processo mediúnico, né? Inclusive, casa muito bem, né, com o nosso estudo, quando a gente fala aqui no item 50, né, nos anteriores aqui, né, que Jesus não trouxe, né, todo o conhecimento. As coisas sempre existiram, mas a sociedade na época não conseguia, né, absorver todo o conhecimento. Tanto, né, gente, que olha, nesse Pentecostes, né, eles estranham, né? O que que aconteceu então? Os discípulos começaram a falar em várias línguas, né? E as pessoas ali presentes de diversas nacionalidades, né? Elas começaram a entender na língua delas, no idioma que ela, né, entendia. Então, todos esses que eu falei aqui, né, Capadócia, Mesopotâmia, Egito, tinha gente lá de tudo quanto é canto e cada um conseguia entender a mensagem, né? Era muito, pro contexto da época, né, gente, era muito difícil as pessoas saberem, assim, vários idiomas, né? Igual hoje é mais comum a gente saber, né? A gente não, que eu não sei, mas as pessoas, né, que sabem, por exemplo, o inglês, né, que entendem aí. Hoje é muito comum, né? Ensina nas escolas, o inglês, por exemplo, francês, né? As línguas mais comuns. Mas à época era muito difícil. Era cada um falando ali na sua nacionalidade. Então a comunicação era basicamente com os seus. Poucas pessoas tinham, né, o conhecimento ali de outras línguas. Eram os sábios, né, as pessoas mais importantes ali aprendiam os idiomas. Então quando eles veem, né, os discípulos galileus, pessoas simples, humildes, né, não era de se imaginar que elas soubessem outras línguas, né? Então eles ficam espantados com aquilo ali e ficam sem entender por que que eles estavam, né, conseguindo é, entender a mensagem, mesmo sendo tantos de nacionalidades diferentes. Agora sobre a pergunta sua, Eliana, se tem alguém, né, se houve algum momento as pessoas falando que era coisa
demoníaca e tal. Pelo menos aqui no texto bíblico não narra. Eu Uhum. não lembro depois, assim, se alguma religião não considera. Por isso que eu falei que não sei se era da minha imaginação ou se eu vi, né, isso, mas eu realmente não sabia como que é esse, como que foi essa questão do Pentecoste, não. Eu nunca ouvi falar, assim, de pessoas ou grupos que considerassem como coisas demoníacas, não. Mas o fato é, né, causou espanto e, como sempre, né, gente, teve também incredulidade, né? Outros caçoavam, né? Retrata muito, né, a nossa atualidade também, né? E com a doutrina espírita ainda acontece, bem parecido, né? A gente fala de mediunidade e as pessoas sem nunca ter estudado, né? Sem ter a mínima noção, elas caçoam, zombam, simplesmente porque elas não acreditam. Sim. Eu gostei, gente, desse texto, né? E ele tem muito a ver com o que a gente está falando aqui no item 51. Gostei do Pentecostes. Então, o que que eu vou fazer? Ô, Tiago, Diga, dona Silvia. vocês comentando aí sobre o Pentecoste, eu lembrei daquela passagem que tem a fala de Jesus, que Jesus veio para todos. Por isso que realmente todos que estavam ali entendeu dentro da própria língua, do próprio entendimento, né? Porque você Também. falar só numa língua ia estar falando especial para um grupo, né? Uhum. Ali não, foi mostrado e o que aconteceu? Foi em pessoas simples, que como se diz, não tinha, é tipo falar, nossa, eu vou hoje estar falando inglês, meu Deus, eu nem o português direito eu falo, mas ali todos estavam falando a língua que cada um precisava ouvir e entender, né? Isso mesmo, né? Muito boa reflexão, dona Silvia. Mostra aí que o objetivo, né, do evangelho, né, dos ensinamentos de Cristo, realmente, né, desde que ele começa ali, né, seu messianato, as atitudes do Cristo sempre foram essas de direcionar para todos. Eu gostei, gente, do texto. Ele tem a ver com o que a gente está comentando. O que é que eu vou fazer? Eu vou. Eu nunca parei para estudar o Pentecostes. Eu vou estudar o Pentecostes e na semana que vem, no tempo nosso do estudo da Gênesis, então, a gente continua nesse item aqui, 51, e nós vamos fazer comparações do Pentecostes com a mediunidade, com a doutrina espírita, que eu acho que vai ficar bacana com o que a gente está estudando aqui, tá bom? Aí vocês leiam também e pesquisem sobre o Pentecostes, né, mais coisas, que aí a gente discute junto. Ok. Beleza, gente? Ok. Pentecostes já era uma festa, né? Que acontecia lá. Então chegava a época de Pentecostes. O momento de Pentecostes mesmo, ele não é caracterizado. A gente chama, né, do Pentecostes esse fenômeno mediúnico que teve, mas a festa de Pentecostes era uma festa que já acontecia. Se eu não me engano, era para comemorar a colheita. Se eu não me engano. Mas aí na semana que vem a gente discute. Tem símbolos ali, né? Línguas de fogo, algumas coisas. Vamos entender melhor o que que é isso. Gente, vamos lá para o nosso Gênesis, nos nossos 10 minutos que faltam aqui. Estudamos, né, sobre os sacrifícios de Caim e Abel. Nós vimos que, a princípio, Deus, né, parece que Deus não dá ideia, né, para o sacrifício de Abel. Nós vimos que isso, na verdade, é porque, de Abel não, de Caim, né? Nós vimos que, na verdade, o Caim, ele fez um sacrifício, né? Pensando ali num Deus que ele tinha em mente, um Deus ligado a coisas materiais, né? E para o nosso Deus verdadeiro, o Deus que faz sentido, né? Os verdadeiros sacrifícios são aqueles voltados para a nossa intimidade, né? Aqueles que melhoram a cada um de nós. Então, por isso, Deus, né, é atraído pelo sacrifício de Abel, não pelo sacrifício de Caim.
E ficando bem claro, né, gente? Deus não abandona Caim. Ele não se interessa, não é que ele não se interessa por Caim. Ele não se interessou pela atitude, né? Então é uma coisa natural. A atitude de Caim não criou conexão com Deus, né? E vem a prova depois, né? Deus pergunta, né, para Caim. Vamos lá, versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida, e se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo, né? Deus interessa tanto por Caim que mesmo após o sacrifício, né, o equívoco ali, né? Porque primeiro Caim se equivoca, né? Ele acha que aquele sacrifício material atenderia, criaria uma conexão com Deus. Não cria, né? E aí Deus então vai até Caim, né? Deus não abandonou Caim. Ele elucida, né? Esclarece aqui, né? Por que você está irritado? Se fizer o bem, andará de cabeça erguida. Quer dizer, você se equivocou, mas faça o bem que a consequência será positiva. Com a gente também é assim, pessoal. Mesmo quando, né, nós temos os nossos equívocos, quando nós fazemos um mal, né, quando optamos por fazer o mal, a gente, óbvio, né, cria esse momento negativo, cria uma necessidade de resgate futura, mas Deus não nos abandona. Aquele momento, né, que a gente pensa, reflete, muitas vezes vem o remorso, né, e após o remorso, o arrependimento, né, que é o válido mesmo. O arrependimento implica em ação, né, de reaver. Isso é Deus conversando com a gente, né? Por quê? Deus ele está na nossa consciência. O importante é, depois dessa consciência, da gente pensar, né, da gente ver que as coisas não deveriam ser feitas daquela forma, o importante é a gente ter uma atitude diferente dali para frente, ou seja, mudar o nosso comportamento, rever, né, o que a gente, as nossas ideias, enfim. E o Caim não faz isso. Então, por que que o Caim representa, né, para nós nesse contexto aqui o mal? Por que que ele representa o mal mesmo? Porque mesmo tendo conhecimento, né, Deus esclareceu para ele aqui. Se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Só que mesmo com esse aconselhamento, né, ele prefere continuar no mal. E aí, né, ele com seu irmão, ele chama seu irmão, versículo 8. Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou, né? Mesmo depois das orientações divinas, mesmo tendo conhecimento do certo e do errado, Caim optou por fazer o errado, né? E aí, retratado aqui, né, no assassinato de seu irmão, né? Toda vez que a gente escolhe fazer o mal, né, ou seja, alimentar o Caim, nós estamos matando o Abel. Nós estamos matando o bem. Voltamos de novo, né, gente, na definição maravilhosa que Emmanuel dá para nós sobre vida, né? Vida são as experiências dignas da imortalidade. Fazer coisas boas, fazer coisas agradáveis a Deus. Isso é dar força para o Abel dentro de nós. O contrário disso é dar forças para o Caim. Aí eu estou matando o bem, ou seja, eu estou morto, né? Viver no mal é estar morto, porque é viver longe da lei de Deus. Mesma coisa, né,
os espíritos nos orientam. O que é o mal? O mal é quando a gente desvia da lei de Deus. Então, o mal é quando a gente, assim como Caim, sabendo o que tinha que ser feito, faz o contrário, né? Ou seja, a partir do momento que a gente escolhe o contrário da lei de Deus, temporariamente, né, nós estamos matando o bem. Não podemos, né, confundir as coisas e achar que o mal vai vencer o bem, né? No fim das contas, né, o bem vai vencer, porque nós vamos ser espíritos puros algum dia. Significa que o bem vai predominar. No momento, né, e isso depende da gente. O negócio é que no momento, né, a maioria da humanidade ainda apresenta indícios de que opta pelo mal, alimenta, né, o Caim. E um detalhe aqui, né, gente? O Caim chama o Abel para o campo. Então, o mal, né, ele vence o bem quando a gente traz ele para o campo da materialidade. Caim trouxe para o terreno que ele dominava, né? Então, toda vez que eu confundo algo espiritual, né, trago isso para o lado material, a consequência é a morte do bem. Alguém, gente? Tiago. Oi, Débora. E campo dá sensação não, normalmente campo é um lugar aberto, né? Aí quando a gente pensa em um lugar aberto, você entende que você está exposto, né? Aí Sim, lembra a gente que a gente baixa a vibração, se torna exposto, então a gente está se colocando em campo, né? E normalmente é devido ao que a gente é chamado mesmo, pelas influências, né? No caso, o Caim. Né, o Caim, que são muitas vezes as más influências, estão chamando a gente, e a gente se coloca, não colocando, né, a Abel na nossa posição, que não é, mas trazendo isso para a gente mesmo. A gente abaixa a vibração, se coloca em campo e acaba sofrendo com isso, né? Acaba vivendo as consequências disso. é É só isso porque aí. me lembrou. Espiritualmente, né? Acho que você traduziu bem aí o que significa isso espiritualmente, né, Débora? Lembrando, né, pessoal, que esse Caim e Abel, eles estão na nossa mente, né? Eles são frutos, né, do Adão e Eva, que é da razão e do sentimento. Então é o fruto positivo e o fruto negativo, né? Como a Débora falou aí, a gente nesse campo aberto, né, é o Caim dentro de nós arrastando o Abel dentro de nós. É a gente trazendo, né? Então a gente fica vulnerável, né? Quando a gente traz o bem para o campo material. Um exemplo prático, né? É fazer caridade, por exemplo, querendo algo em troca. É o quê? Eu estou trazendo o bem para o campo material, para o campo, né? O Caim era o quê? Aqui fala, né? Ele cultivava o solo antes, né? Então é o local que ele estava acostumado, né? Mas quando você Então, fala do materialismo, você acha que a capacidade de influenciação é maior para que a gente baixe a vibração aí? Porque o material, ele em equilíbrio não é ruim, não é isso? Mas quando ele ele é em equilibra o quê? excesso, porque quando você valoriza uma coisa material, se tiver um equilíbrio, ele não é uma coisa ruim, né? Mas ele pode ser influenciado devido às nossas fragilidades, assim. Porque tem hora que eu fico questionando essa questão do mal vindo de um ser que tem essência divina. Aí eu fico pensando se é uma parte doentia, se é uma influenciação de outros irmãos, se é baixa vibração. Aí várias pontuações na minha mente assim, porque vendo assim como que a gente é tão influenciado a fazer o mal e não ter esse domínio para fazer o bem, é, é uma coisa que às vezes eu mesmo me pergunto, entendeu?
Entendi. Pode acontecer, né, de todas as formas que você comentou aí. Mas o principal, né, que é uma coisa que você falou também, é a vibração. Porque a gente tem, né, a lei de afinidade, né? Então, por mais que tenha uma influência, né, de um espírito, igual a gente discutiu lá no capítulo 3, né, a serpente influenciando, é porque houve sintonia, né? Então, obviamente, quando a gente faz um mal induzido por alguém, né, a responsabilidade é dupla, né? Aquele que induziu vai ter consequência também. Só que nós vamos ter a responsabilidade de ter aceitado, né? E aí, sobre essa fragilidade nossa, né, Marilene? A gente tem a gente tem evidência, né, pelas coisas que a gente vê acontecendo. O nosso planeta, né, ele é provas e expiações, então é uma característica comum, né, dele ainda o mal predominar, né? Então isso é uma evidência. E a gente vê também coisas acontecendo, né, que mostram exatamente essa condição do nosso planeta. Agora, o importante, né? Por que a gente fala nos estudos do Evangelho, né? Os diversos estudos na doutrina espírita. O importante, trazer para nós, né? Porque aí o meu mundo, né? Dentro de cada um de nós, o nosso Caim e Abel estar em equilíbrio. Por quê? Os dois são irmãos, né? Então, o material e o espiritual são irmãos. Precisam viver em comunhão. Aí entra o quê? O equilíbrio, saber que eu preciso do material para sobreviver, eu preciso de roupa, de comida, de trabalho, de dinheiro, né? Preciso. O que que eu não posso deixar acontecer? É eu confundir as coisas, né? E trazer as coisas espirituais para o campo material. A parte espiritual, ela é importante, né? E ela precisa ter essa independência da materialidade para ela funcionar de uma maneira satisfatória. Então, é a gente. É aquela coisa, né? O Allan Kardec pergunta assim: se a felicidade, né, ela é tão relativa e diferente para todos, né? Teria uma receita comum? Aí os espíritos respondem: do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila, né? Então, acho que resume o Caim e Abel, né? Porque do ponto de vista de Deus, né? Caim e Abel também sendo filhos de Deus, Deus não quer que nenhum morra. Ele quer o quê? Uma coexistência em equilíbrio. Equilíbrio também foi uma palavrinha que você usou. Então, talvez seja isso, né? Talvez não. Certamente, muitas vezes nos falta esse equilíbrio mesmo, né? Entre as coisas para deixar que cada uma cumpra, né, o seu papel de maneira bem feita, né? É, exatamente. Pessoal, deu nosso tempo. Na semana que vem, então, a gente continua, tá? A discussão a partir desse versículo 8 aqui do Gênesis. E na semana que vem, a nossa primeira parte da Gênese, nós vamos trazer aí esse texto do Pentecostes, então, para o item 51. Eu vou colocar lá no grupo agora, para a gente pesquisar, né? Não esquecer. E na semana que vem continua. Vamos para a nossa prece final, então. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por todas as bênçãos aqui dirigidas. Que o Senhor abençoe cada lar representado, abençoe cada um de nós, inclusive aqueles que não puderam participar. Que o Senhor abençoe os trabalhadores encarnados, desencarnados, da Casa do Caminho, das várias casas espíritas da nossa região. Que o Senhor abençoe o nosso mundo de uma forma geral. Nós agradecemos também, Senhor, pelo momento de paz, né, temporário, que, que continue, né, que seja duradouro, momento de paz entre Irã, Israel, o Senhor ter atendido às preces, né, de toda a nação. Que o Senhor ilumine também para que caminhe para um fim a guerra entre Ucrânia, Rússia e todos os locais, né, todos aqueles que a gente nem sabe que tem conflitos, que tem dizimação dos nossos irmãos, mas que estão acontecendo.
Que a sua mão amiga, Senhor, e que a sua paz reine, e que essa energia benigna, curadora, agradável que nós sentimos possa ser chegada até os locais onde há dor e sofrimento. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim Pessoal, seja. boa tarde, bom fim de semana, né? E até sábado que vem. Para todos Obrigada, Assim boa tarde a seja. todos. Boa tarde para Boa todos. tarde. Pessoal. Um ótimo final de semana para todos. Obrigada por tudo. Com Deus a todos.